Nós abrimos esta edição localizando as bases americanas que foram atingidas por mísseis do Irã agora à noite. Elas são Al-Assad, que fica no oeste do Iraque, e a base de Irbil, no norte do país. Ainda não se sabe se há mortos e feridos. Esses ataques, vamos lembrar, foram a primeira retaliação à morte do general Soleimani. A Al-Assad fica a 180 quilômetros a oeste de Bagdá. Ela é uma base que abriga militares dos Estados Unidos e do Iraque também. É uma base grande, a gente vê aqui a profusão de pistas de pouso e decolagem, e ela foi a segunda maior base usada pelos Estados Unidos durante a operação de combate ao grupo terrorista Estado Islâmico. Já a base de Irbil fica na região curda do Iraque, está localizada a 350 quilômetros ao norte de Bagdá. Fica ao lado de um aeroporto e também foi usada no combate ao Estado Islâmico. Agora a gente vai direto a Nova York, onde o correspondente Jorge Pontual tem as informações mais recentes sobre esses ataques. Pontual, boa noite. De início, se anunciou que Donald Trump faria um pronunciamento e depois que ele não falaria hoje. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, a Casa Branca permaneceu em silêncio. Mais cedo, a mídia foi avisada de que Trump faria um pronunciamento à nação. Mas logo depois veio desmentido, Trump não falará. Já o Pentágono, o Departamento de Defesa, confirmou. Mais de 12 foguetes iranianos caíram em duas bases americanas, essas duas que você mostrou. Mas não informou sobre possíveis vítimas ou danos às bases. Já fontes iraquianas disseram que houve vítimas entre tropas iraquianas nas bases, tropas que são treinadas pelos americanos. Mais cedo, os iranianos anunciaram o início da Operação Mártir Soleimani, em represália à morte do general na sexta-feira. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, dezenas de mísseis teriam sido lançados contra bases americanas no Iraque. Mais tarde, uma agência iraniana chegou a informar que foi lançada uma segunda rodada de mísseis, só que não houve nenhuma confirmação. Essas bases que você mostrou no Iraque são operadas pelos americanos com tropas também da coalizão de dezenas de países que participam da luta contra o Estado Islâmico, aquela organização terrorista que voltou a agir no Iraque. O presidente Trump se reuniu na Casa Branca com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o secretário de Defesa, Mark Esper. Trump tinha ameaçado atacar 52 alvos no Irã caso houvesse retaliação iraniana contra a morte do general Qassem Soleimani na sexta. Usando uma rede social, a Guarda Revolucionária ameaçou, caso haja ataque ao território iraniano, uma terceira rodada teria como alvos as cidades de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Haifa, em Israel. O general Soleimani foi sepultado hoje na cidade natal dele, Kerman. O enterro atrasou por causa de uma tragédia. 56 pessoas morreram num tumulto durante o funeral. Testemunhas contaram que o acesso à praça onde estava o caixão, com os restos do general Soleimani, era por uma rua estreita e todas as ruas em torno tinham sido fechadas pela polícia. Não havia como escapar. Especialistas nesse tipo de situação dizem que quando a concentração ultrapassa 7 pessoas por metro quadrado e surge uma barreira como essa, as pessoas caem umas sobre as outras e morrem asfixiadas. Foi o que aconteceu em Meca, na Arábia Saudita, na maior peregrinação de muçulmanos. Em 2015, mais de 4.000 pessoas morreram em situação semelhante. Com pelo menos 56 mortos e mais de 200 feridos, a tragédia de hoje em Kerman, no Irã, foi a pior desse tipo desde então. Na escalada da retórica, o líder da Guarda Revolucionária do Irã ameaçou incendiar países apoiados pelos Estados Unidos, enquanto a multidão gritava "Morte a Israel". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tirou o corpo fora. Disse que é um problema dos Estados Unidos e Israel não tem nada a ver com isso. O Departamento de Estado americano negou o visto de entrada no país pedido pelo chanceler iraniano, Javad Zarif, para vir a Nova York e falar no Conselho de Segurança da ONU. Embora um acordo antigo com a ONU obrigue os americanos a dar esse visto, o governo Trump alegou uma exceção por motivo de segurança contra o terrorismo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, negou a afirmação do chanceler iraniano de que o general Soleimani teria chegado a Bagdá na sexta-feira para uma missão diplomática. Considerado o principal instigador da morte de Soleimani, Pompeo descreveu o general como um monstro. Em Teherã, o parlamento aprovou a medida que classifica o Pentágono,
que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como organização terrorista. Depois de ver na reportagem do Pontual tudo o que de importante aconteceu no dia de hoje, vamos voltar a falar dos ataques agora à noite. Quem está em Nova York para conversar conosco é o Guga Chakra. Guga, boa noite. A gente sabe que os Estados Unidos têm muitas bases no Oriente Médio. Eu localizei aqui no início do Jornal da Globo as duas que foram atacadas. Que bases são essas? Que importância elas têm? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, são bases fundamentais para os Estados Unidos para o combate ao grupo Estado Islâmico. A base de Al-Assad se localiza entre Bagdá e a fronteira com a Síria, numa área majoritariamente sunita, e foi nessa região que o grupo Estado Islâmico montou o califado, que se expandiu para partes da Síria e dentro do Iraque controlou cidades como Mossul, a segunda cidade mais importante do país, Fallujah, Tikrit. A outra base se localiza em Irbil, que é do Kurdistão iraquiano, é território do Iraque, mas é uma região bem autônoma e muito mais tranquila. Então foram contra essas duas bases. Renata, só me permita me dar uma informação de última hora que o ministro das Relações Exteriores do Irã escreveu no Twitter que o Irã tomou uma ação proporcional dentro de autodefesa, dentro do artigo 51 das Nações Unidas, atacando uma base depois de um ataque covarde dos Estados Unidos. E diz que não quer uma escalada. E o Trump também adotando um tom bem ameno, buscando evitar uma escalada. O presidente americano diz que, por enquanto, tudo está bem. Mísseis foram lançados do Irã contra bases localizadas no Iraque. Agora estamos verificando as baixas, os danos que tenham provocado. Por enquanto, tudo bem. Nós temos o mais poderoso e o mais bem equipado exército do mundo disparado. Nós vamos fazer um comunicado amanhã. Então, os dois lados buscando evitar uma escalada. Que tem tudo a ver, Guga, com o que eu ouvia você falar mais cedo na Globo News, quer dizer, uma tentativa de contenção, apesar desse momento de retaliação. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação, a partir das características desse ataque, qual te parece ser a estratégia do Irã? Olha, o Irã fez um ataque convencional, usando suas forças armadas, reivindicando desde o início um ataque contra alvos esperados. Por quê? Foi no Iraque que ocorreu a ação contra o Soleimani, onde o Irã vinha provocando os Estados Unidos, levando a essa escalada. O Irã tem influência no Iraque, onde as tropas americanas são mais vulneráveis. Quer dizer, seria dentro de uma espécie de regras do jogo. E aí eles lançaram esses mísseis, não foi numa quantidade muito grande, foi calculado para mostrar que houve uma resposta. A gente ainda não sabe o número de vítimas, mas buscando evitar causar danos maiores, quer dizer, para dizer para o público interno iraniano, olha, nós respondemos aos Estados Unidos na base deles, mas sem provocar o suficiente o Trump para gerar uma reação do presidente americano, que ameaçou, inclusive, bombardear alvos dentro do Irã. Então foi calibrado nesse momento, e pela declaração dos dois, do Zarif, chanceler iraniano, e do Trump, eles também querem evitar uma escalada, pelo menos por enquanto. Claro que a gente não sabe ainda o número de baixas, se houve mortos americanos, mas por enquanto esse é o cenário. Os dois demonstraram tranquilidade e evitando escalada, tanto o chanceler iraniano quanto o presidente americano. E por fim, Guga, o que esperar da reação americana? O que é que deve definir o tamanho dela? Olha, diante desse comunicado do Trump, ele não fez uma grande ameaça, aparentemente ele quer que a situação fique estável agora, segundo o comunicado que ele fez. Claro que tudo é imprevisível. Também há uma série de atores europeus, regionais, que estão buscando acalmar os ânimos nesse momento, tentar evitar uma escalada. Se houve mortes americanas, talvez o Trump mude o cálculo durante a madrugada, ele fará o comunicado amanhã, e aí o risco maior seria os Estados Unidos lançarem uma operação contra o Irã, que já ameaçou responder contra o território americano. Eles não têm essa capacidade, pelo menos de forma convencional, talvez de forma assimétrica, e também de atacar Dubai, nos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes são inimigos deles, e Dubai é uma cidade turística, eles querem gerar pânico, e Haifa, em Israel, uma cidade conhecida pela excelente convivência entre judeus,
cristãos e muçulmanos, árabes, israelenses, além da comunidade Bahá'í que é perseguida no Irã. Mas, por enquanto, pelo comunicado do Trump, ele não foi ameaçador. Parece que os danos não foram tão grandes e ele vai tentar seguir adiante buscando uma estabilidade. Guga, muito obrigada pelas informações e pela análise. A gente vai agora a Tóquio porque os mercados asiáticos abriram em forte queda, repercutindo os novos ataques. Quem está lá para conversar com a gente é o correspondente Carlos Gil. Gil, boa tarde para você. Essa é a primeira reação dos mercados e todo mundo fica de olho porque pode ser um indicativo do que vai acontecer na quarta-feira em outras praças. Exatamente, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo. O principal índice da Bolsa de Valores de Tóquio, o Nikkei, opera em queda de mais de 2% nesse momento. E por aqui o dólar caiu, a maior queda em relação ao iene nos últimos 3 meses. Investidores estão comprando moeda japonesa, considerando o iene nesse instante um porto seguro. Em Hong Kong, onde a bolsa abriu 1 hora mais cedo em relação aqui ao Japão, baixa de quase 1%, subiu um pouquinho agora há pouco. Em Xangai, principal centro de negócios da China continental, também registro de queda um pouquinho mais modesta, na casa de 0,5%. De qualquer forma, o mercado asiático já sinaliza, como você disse, uma quarta-feira de tensão e preocupação na economia mundial, além da política, claro. A gente relembra que aqui na Ásia, o Japão é um histórico aliado dos americanos no campo militar. Inclusive, os Estados Unidos garantem a segurança externa japonesa. O Japão não tem exército, apenas uma força de segurança nacional desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da crise no Golfo, antes dos ataques a Bagdá, Tóquio já tinha oferecido navios de apoio. E a China, ao contrário, condenou os ataques americanos e tenta se posicionar como uma espécie de mediadora do conflito no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, pedindo calma aos dois lados, Renata. Muito obrigada, Gil. E líderes europeus se reuniram hoje para discutir como ajudar a evitar uma escalada de beligerância entre Estados Unidos e Irã. Os líderes europeus se unem para tentar diminuir as tensões e evitar mais violência. Ministros do exterior do Reino Unido, da Alemanha, França e Itália se encontraram em Bruxelas. O Reino Unido pediu calma. O chanceler britânico lembrou que uma guerra com o Irã só beneficiaria os terroristas. A posição do governo britânico é tentar de tudo para resolver essa crise no Oriente Médio. O primeiro-ministro tratou do assunto com o Conselho Nacional de Segurança. O Reino Unido vai trabalhar com parceiros para tentar convencer iranianos e americanos a baixarem o tom e evitar erros. Na semana passada, Boris Johnson foi surpreendido com o ataque americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani em Bagdá. Historicamente, o Reino Unido tem sido o maior aliado dos Estados Unidos nas operações na região. 400 soldados britânicos estão atualmente no Iraque. Por questão de segurança, a Alemanha decidiu retirar parte das suas tropas de lá. O governo alemão também declarou que está preocupado com o ressurgimento do grupo terrorista Estado Islâmico. Outro motivo de alerta é o anúncio do Irã de que não vai mais cumprir os limites de enriquecimento de urânio estabelecidos pelo Acordo Nuclear de 2015. O ministro do Exterior da Alemanha reforçou que nenhum país quer que Teherã tenha poder nuclear. E declarou que a Europa não vai ficar parada apenas observando, enquanto o Irã deixa para trás um acordo histórico. Em meio ao clima de tensão, uma visita inesperada em Damasco. Vladimir Putin se reuniu com o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Rússia, Síria e Irã são aliados. E esse encontro aconteceu pouco depois de o Kremlin condenar o ataque americano e dizer que foi uma violação das leis internacionais. Aqui no Brasil, a nova diretriz do governo em relação ao conflito Irã-Estados Unidos é evitar declarações. É esse o nosso assunto com a Giovana Teles, que fala ao vivo de Brasília. Giovana, boa noite. A decisão veio depois daquele incidente da diplomata brasileira em Teherã, chamada a dar explicações sobre a atitude do governo aqui. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. A convocação de um representante diplomático, como ocorreu em Teherã com a encarregada de negócios brasileiros no país e que o Itamaraty confirmou ontem, é considerada uma repreensão severa. Depois disso, a decisão do governo brasileiro é de não comentar mais nada, para não deixar no ar a possibilidade de desentendimento com o Irã.
Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que o momento é de expectativa para saber quais serão os próximos passos do governo iraniano com relação aos países que se posicionaram sobre a morte do líder militar do Irã. Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí, ok? O senhor pretende retribuir? Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. É um direito deles, como é o meu também. A nota de sexta-feira, divulgada pelo Itamaraty, causou um mal-estar entre os diplomatas brasileiros. Muitos consideraram que o apoio à operação dos Estados Unidos não condiz com a tradição da diplomacia brasileira de ser mais neutra em momentos assim, especialmente envolvendo países do Oriente Médio. Marcos Azambuja, que já foi embaixador na França, na Argentina, disse hoje que em casos como este, como o Brasil não tem serviços de inteligência nos países do Oriente Médio, o mais prudente é se limitar à defesa de valores. A nossa posição é de moderação, de equidistância, de equilíbrio e de dizer menos para procurar influenciar mais. Nesse caso, eu creio que fomos além das nossas pernas e além dos nossos interesses. Outro motivo que também não deve nos levar a botar mais lenha na fogueira é que a balança comercial com o Irã é favorável ao Brasil. O saldo do ano passado foi de pouco mais de 2 bilhões de dólares. Giovana Teles, para o Jornal da Globo. O mundo está diante de uma possível guerra entre o Irã e os Estados Unidos, com consequências inimagináveis. E tudo foi provocado pelo próprio Trump. Foi ele quem questionou o tratado com o Irã para restringir armas nucleares, porque sua meta sempre foi destruir tudo que o Obama fez de bom. Com esse acordo, que exigiu paciência e seriedade, estava tudo bem. Mas Trump quer o mal. Ele precisa de inimigos. No dia do ataque, havia uma reunião com os principais generais americanos e Trump saiu no meio, sem explicação. E voltou subitamente, decretando que haveria o ataque ao Irã. Por que ele fez isso? Comentaristas chegam a dizer que ele quis mostrar que a América é intocável, mas na realidade o que ele quis foi afastar a opinião pública americana da marcha crescente pelo impeachment. Ele não pensa no povo. Se o mundo acabar, ele nem liga, porque não há mundo, só há o Trump. Seu gesto mostra o perigo que ele representa. Trump jamais sairá do poder à força. Se houver real possibilidade de seu impedimento, ele topa qualquer parada, mesmo que seja um desastre para a América. Estamos vivendo o terror de haver um psicopata no comando do maior exército do mundo. Ainda hoje, no Jornal da Globo, produção e venda de veículos